Paz e graça, amados amigos e irmãos da fé. É mais um dia, é, é mais um dia onde a misericórdia de Deus se renovou em mais uma manhã, onde a misericórdia de Deus em mais um dia nos alcançou, onde nós podemos estar vivos, onde nós podemos estar de pé, onde nós podemos glorificar a Ele, exaltar a Ele, onde nós podemos bendizer a Ele. Não porque nós merecemos, não porque nós somos dignos, não porque há mérito em nós, não porque nós somos bons o suficiente, mas porque a sua graça, ela nos basta. O mérito é dele. Por isso nós temos que ser gratos com Deus. Por isso nós precisamos louvar Deus a todo o tempo, glorificar Deus a toda hora. Então que nós possamos ser gratos a Deus, que nós possamos ser gratos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de poder entrar na Sua presença, de poder estar na Sua presença, onde nós vamos poder então continuar este estudo, onde nós vamos poder então continuar estudando sobre a Sua palavra, meditando sobre a Sua palavra. Amados, e isso é um privilégio tão grande que Deus nos dá, de ter a Sua palavra, de poder estudar sobre a Sua palavra, de poder nos alimentar da Sua palavra. Então, que nós possamos glorificar a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, ontem nós estudamos sobre o capítulo de Atos, o capítulo 2. Aprendemos então que a promessa do Espírito Santo se cumpriu na vida dos discípulos e que os frutos da descida desse Espírito Santo foi Pedro abrindo a boca e 3.000 almas se convertendo a Jesus. 3.000 almas recebendo e amando logo na hora o cristianismo. E então desde aí a igreja ela começou a crescer. O cristianismo ela começou a crescer. E a Bíblia fala então no capítulo 2, como aprendemos ontem, que eles perseveravam, que a igreja primitiva eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, da palavra de Deus. Eles perseveravam na comunhão uns com os outros. Eles perseveravam então nas orações e no partir do pão. O testemunho da igreja primitiva, ela estava a impactar a sociedade, o mundo. E pessoas então se convertiam através do testemunho daquela igreja, através do testemunho daqueles homens e mulheres. O cristianismo então estava se expandindo ali, alcançando então vidas dia após dia. E então hoje nós estaremos continuando o nosso estudo. Hoje nós vamos estudar então sobre o capítulo 3, que fala sobre a cura de um coxo e sobre a segunda mensagem de Pedro para um povo, para uma multidão. O capítulo 3, ele se divide em duas partes. Ele fala sobre a cura de um coxo que tinha então um propósito por trás dessa cura. Porque nós vamos ver nos 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e o Evangelho de João, nós vamos ver a vida de Jesus. Nós vamos ver Jesus que sempre que curava uma pessoa, Jesus curava com um propósito de levar a pessoa à fé, de levar a pessoa ao Evangelho. E aqui no capítulo 3, a cura deste coxo não foi diferente. Depois da cura deste homem, aconteceu depois algo ali. E então é isso que nós vamos estudar hoje. É isso que nós vamos estudar neste capítulo. Que nós possamos então abrir o coração para que o Espírito Santo ele revela então o seu querer e a sua vontade neste dia. Através então deste estudo, através então da sua palavra. Que não seja a minha carne, que não seja o meu eu a falar, mas que seja unicamente o Espírito Santo conduzindo todas as coisas, que eu diminua e que o Espírito Santo, que Deus cresça neste momento, em nome de Jesus, e que tudo o que for falado, que seja então para a glória de Deus,
em nome de Jesus. Então, o capítulo 3 começa falando acerca que o apóstolo Pedro e o apóstolo João, em uma tarde, pelas 3 horas, eles estavam subindo então ao templo para orarem a Deus. O versículo 2 do capítulo 3 vai falar então sobre um homem. A Bíblia, ela não revela o seu nome. A Bíblia não revela a sua idade. A Bíblia, ela só revela que este homem era coxo, que este homem era aleijado, que este homem era incapacitado. A Bíblia, ela fala que este homem havia nascido assim. O versículo nos fala que ele era coxo. O versículo nos fala então que ele era coxo, que esse homem coxo, todos os dias ele estava à porta do templo. A passagem, ela nos dá a entender que este homem, ele não conseguia andar, ele não conseguia se mover, porque o versículo nos mostra que alguém o punha ali todos os dias à porta do templo, que tinha como nome Formosa. Então, o propósito daquele coxo era estar ali à porta daquele templo, e então o propósito era pedir esmola aos que então ali perto passavam, aqueles que iriam então entrar no templo. O versículo não nos fala há quanto tempo ele vivia assim, há quantos anos ele vivia assim, quantos anos ele tinha. O versículo não nos fala isso, mas nós podemos entender que a vida daquele homem coxo era aquilo. Dia após dia ele estava ali esmolando naquela porta do templo, pedindo então alimento, pedindo então algo para satisfazer uma incapacidade, para satisfazer então uma necessidade. E ali então estava ele todos os dias, provavelmente sempre do mesmo horário, lá estava ele lá. Nós vemos que havia uma grande necessidade da vida deste homem, na vida deste coxo, maior do que a necessidade fisiológica, ou seja, o alimento diário, a comida e a bebida, maior do que a necessidade social, ou seja, o ser amado, ele amar, o querer, o se sentir útil. Havia uma necessidade muito maior do que todas estas. Esta que lhe faltava é a necessidade que manda, que governa todas as outras. A carência da alma, o vazio do ser humano, a ausência de Deus. E esse homem, esse coxo, ele precisava de Deus. Ele precisava de ser preenchido por Deus. Ele precisava de ser completo por Deus. A ausência de Deus na vida do homem nos destrói. A ausência de Deus na vida do homem destrói o homem completamente. Leva o homem por caminhos maus, por caminhos tortos, seguindo a emoção, seguindo então os prazeres momentâneos, os prazeres superficiais, que vão então destruir o homem, que vão então consumir o homem por dentro dia após dia. O vazio do homem, a solidão do homem, a tristeza, a instabilidade do homem, ela nos leva à morte e ao inferno. Nós até podemos achar que quando nós não temos Deus, quando existe esse vazio dentro de nós podemos até achar que está tudo bem, que nós somos felizes, que nós somos completos, que nós somos preenchidos com aquilo que o mundo nos dá, com aquilo que o mundo nos proporciona. Mas no fundo, cada um que não tem Deus conhece que existe esse vazio dentro
dele. Existe esse vazio dentro dele, esse espacinho que está dentro de nós. Nós podemos até tentar o preencher com o que o mundo nos oferece, mas a verdade é que não cabe, porque esse espacinho, porque esse espaço, porque essa carência, ela foi feita para Deus, ela pertence somente a Deus. Somente Deus traz sentido à vida do homem, à nossa vida. Só Deus, Ele completa o homem. Só Deus, Ele preenche essa falta, esse vazio, essa carência. E nós vemos que aquele coxo todos os dias estava ali. Talvez era suprida a necessidade fisiológica dia após dia, ou seja, umas vezes mais, outras vezes menos, mas com certeza as pessoas ajudavam diariamente aquele coxo com esmolas, mas isso não chegava para o homem, isso não chegava para o homem sobreviver, porque é o espiritual que governa o físico. Havia uma necessidade que só Deus podia suprir: a alma, o vazio, a carência. Somente Deus o poderia preencher. O versículo 3 fala então, versículo 3 do capítulo 3 fala então que esse coxo estava lá, provavelmente no chão, à porta do templo, diariamente, todos os dias. E então, no versículo 3, naquele momento, Pedro e João estavam então caminhando para entrar no templo. E para entrar no templo, eles deveriam então entrar pela porta do templo. E então era impossível eles não se cruzarem com o coxo, porque o coxo estava à porta do templo. E então era impossível eles não se cruzarem com o coxo. E então o versículo 3 nos mostra que o coxo, aquele homem coxo, viu que o apóstolo Pedro e João, viu que eles iriam entrar, que eles dirigiam-se para a porta para entrar no templo, para ir então orar. E então o versículo nos mostra que esse coxo, ele pediu então uma esmola àqueles dois homens, a Pedro e a João. No versículo 4 e 5, nós vamos ver qual foi a atitude de Pedro e João. Provavelmente, na hora que eles ouviram aquele coxo pedindo uma esmola, provavelmente eles naquela hora eles se lembraram do seu Senhor, de Jesus, da sua misericórdia, da sua compaixão, do seu infinito amor. Se lembraram provavelmente que Jesus, ele curou vários enfermos, que ele curou vários doentes, que ele estendia o braço em todo momento, independentemente da situação da pessoa, independentemente de quem era e de qual a circunstância. Jesus estendia simplesmente a mão. E eles, eu creio que eles se lembraram daquele momento, daquilo que Jesus veio fazer, daquilo que Jesus veio iniciar, daquilo que Jesus veio estabelecer. Porque Jesus, ele veio estabelecer algo, Jesus veio iniciar algo. E que Jesus os deu então um mandamento de eles continuaram aquilo que Jesus começou. E então isso veio à mente deles, que eles foram chamados então para continuar o trabalho que Jesus começou, que Jesus estabeleceu, e que deu já a ordem, os mandamentos para então continuarem, para testemunharem, para evangelizarem, para então expandirem o cristianismo. E então eles se lembraram que Jesus os chamou para que eles então continuassem o trabalho, para que eles então orassem pelos enfermos, para que então eles fossem então libertar os cativos, libertar aqueles que estão presos, para que então fossem expulsar os demónios,
para que então testemunhassem do Evangelho, para que então proclamassem da salvação e então produzissem então vida naqueles que estavam mortos. Então era tempo de eles darem continuidade a isso, era tempo de eles darem continuidade àquilo que Jesus começou. E então aquele coxo, ele esperava receber algo. Possivelmente ele pensava que iria receber apenas moedas, apenas uma esmola. Só que os nossos planos não são os planos de Deus. Só que a minha vontade não é a vontade de Deus. E glória a Deus, porque os planos de Deus e a vontade de Deus sempre prevalecem. E no versículo 6, eu creio que Pedro, o apóstolo Pedro, ele discerniu sobre o vazio e a carência daquele homem coxo. Eu creio que Pedro sabia que ao dar uma ou duas moedas, ele sabia que não iria satisfazer a verdadeira necessidade da alma daquele homem coxo. Pedro sabia que ele poderia dar muito bem uma moeda ou duas moedas, mas que isso não iria satisfazer a necessidade que estava na alma, que era a carência, que era a ausência de Deus na vida daquele homem. Mas Pedro pensou, mas se desse Jesus, se oferecesse Jesus, se apresentasse Jesus, Pedro sabia então que a necessidade daquele homem iria ser provida por Deus e que o resto Deus iria acrescentar. O fundamental é isto mesmo, pois o espiritual ele governa o físico. Então há algo aqui muito importante para nós percebermos, para nós analisarmos e para nós guardarmos e então começarmos a pôr em prática. Que para nós chegarmos a uma pessoa, nós precisamos sentir na pele aquilo que ela está sentindo. Nós, para chegar a uma pessoa, nós precisamos sentir na pele aquilo que ela está sentindo. Nós precisamos tomar as suas dores como se fossem as nossas. É preciso compaixão e misericórdia. É preciso nós nos compadecermos da situação das pessoas, porque isso vai fazer nós fazermos algo, vai fazer nós não aceitarmos a situação da pessoa, a maneira, a miséria que ela vive. Porque se não tivermos isso, se nós não tivermos isso dentro de nós, nunca poderemos ser úteis, nunca poderemos ser usados por Deus. Porque a Bíblia fala que Jesus, quando andou pela terra, Jesus se compadecia do povo. Jesus se compadeceu do povo. Nós vemos em João 3,16 que Deus se compadeceu do povo e traçou então um plano de salvação. Então, quando nós nos compadecemos, isso gera então em nós sempre uma vontade de fazer algo para a pessoa, de ajudar a pessoa, de servir a pessoa, de amar a pessoa, de estender a mão à pessoa. E o apóstolo Pedro, ele teve esse sentimento no seu coração. E então, no versículo 6, o apóstolo Pedro, ele disse para aquele homem coxo: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E então no versículo 7, confirmando, Pedro o toma então pela mão direita, o levanta, e a Bíblia fala que logo os pés e artelhos daquele homem se firmaram, se restauraram, foram fortalecidos. E a Bíblia fala que aquele homem começou a saltar ali então de alegria. E a Bíblia continua falando que ele entrou então dentro do templo com o apóstolo Pedro e João, e esse homem então glorificava e louvava a Deus. Amados,
a glória de Deus, a presença gloriosa de Deus se manifestou ali. A glória de Deus, a presença de Deus, do Deus vivo, se manifestou ali. A glória de Deus então veio sobre aquele homem. A palavra trouxe vida àquele homem. A palavra, ela trouxe cura sobre aquele homem. A palavra trouxe alegria àquele homem. A palavra trouxe esperança, trouxe fé. E aquele homem, a Bíblia fala que aquele homem foi preenchido e completo naquele momento. A presença de Deus, a presença de Deus, a presença gloriosa de Deus, ela produz em nós alegria. Ela produz em nós vontade de louvar, vontade de glorificar esse Deus, vontade de saltar, vontade de chorar, vontade de estar na presença gloriosa de Deus. E foi isso que aconteceu com este homem, foi isso que estava acontecendo com este homem. Nesta passagem, nesses versículos, era isto que estava acontecendo, era isto que aquele homem estava sentindo naquele momento que foi curado. No versículo 9 e 10, nós vamos ver o povo reconhecendo aquele homem que durante tanto tempo estava coxo, que nasceu coxo, aquele homem que vivia aquele homem que vivia de esmolas, aquele homem que vivia pedindo esmolas, que vivia das esmolas, aquele homem que estava então sempre à porta do templo. Aquele povo viu aquele coxo dentro do templo, em pé, curado, a glorificar a Deus, impactado, alegre. O povo reconheceu aquele homem. E a Bíblia fala que eles ficaram pasmados, a Bíblia fala que eles ficaram espantados, perplexos, porque eles não entendiam o que aconteceu, o que fez aquele homem estar de pé. Mas eles sabiam que algo inimaginável, algo que era impossível aconteceu ali. Eles sabiam que aquilo era milagre, porque eles conheciam aquele homem, porque eles viam aquele homem todos os dias. Então, eles conheciam aquele homem como coxo. E então aquele homem agora que estava coxo, estava de pé, andando e saltando, cantando e glorificando a Deus dentro do templo, ao lado do apóstolo Pedro e João. Nós vamos ver que no versículo 11, o versículo 11 fala que aquele coxo, que agora tinha sido sarado, que tinha sido curado, ele estava junto a Pedro e a João. Ele não queria deslargar eles. Com certeza, ele já não queria mais a sua vida do passado. E então, ele já não queria mais largar aqueles homens, Pedro e João, mas queria ficar com eles, queria viver em comunidade, queria fazer parte da igreja primitiva. E nós vamos ver que a multidão, ela correu até Pedro, João e aquele homem. A multidão correu até eles porque aquilo realmente era um milagre. E o milagre é natural que se espalhe logo. A notícia daquele milagre se espalhou e a multidão, então, ouvindo acerca daquele milagre, eles queriam ver, eles queriam enxergar, eles queriam ver se realmente era verdade ou não, ou se era então apenas uma piada ou um mito. Então, uma multidão veio até João, Pedro e aquele homem que um dia era coxo, mas agora estava curado, para ver. Então uma multidão veio até eles para ver, para entender, para confirmar, para perceber então o que tinha acontecido, como foi, o que aconteceu. E como eu falei há pouco, nós vamos ver que Jesus, ele fazia milagres, mas Jesus, ele não fazia milagres por fazer. Ele fazia milagres sim, mas Jesus fazia milagres sempre debaixo de um propósito, sempre com um propósito de tirar então as pessoas do mundo, de tirar então o pecador do mundo.
Jesus, ele sempre curava, mas tinha um propósito. Havia sempre um propósito de atrair as pessoas à cruz, de atrair as pessoas à fé, de atrair as pessoas ao perdão, de atrair as pessoas ao Evangelho, de atrair as pessoas à salvação, de atrair as pessoas então à mudança, à santidade. Várias vezes nós vamos ver Jesus dizendo para as pessoas: sigam. O milagre faz então as pessoas irem após Jesus, seguirem Jesus, viverem então uma vida nova, uma história nova, uma vida então transformada, ou como então novas criaturas, como então uma nova identidade, o aceitando, o obedecendo e seguindo então até ao fim, até a salvação eterna. Por isso mesmo Deus estabeleceu a cura ali naquele homem que era coxo. Deus não curou aquele homem para mostrar que Pedro era cheio da virtude, cheio do Espírito Santo. Deus não curou aquele coxo para honrar a atitude ou o gesto de Pedro. Claro que é verdade que Deus honra o nosso compromisso com Ele. Deus honra a nossa fé com Ele. Deus honra as nossas atitudes que glorificam a Ele. Mas naquele caso é porque Deus tinha estabelecido então ali um propósito de salvação. E então nós já vamos entender porquê. O que significa então esse propósito. O porquê que Deus curou aquele homem. Nós vamos entender já a seguir. Nós vamos ver que Deus em todo o tempo proporciona momentos, circunstâncias e muitas das vezes as mais diversas para então se manifestar, para salvar, para alcançar vidas. E Deus escolheu usar homens e mulheres. Deus escolheu então nos dar então o Espírito Santo, o qual nos capacita a falar, o qual nos capacita então a falar a vontade de Deus para cada pessoa, para o homem, para o pecador. O Espírito Santo é quem fala por nós. Muitas das vezes nós só temos que abrir a boca e o Espírito Santo ele vai fazer o resto. Nós agora vamos entender o propósito que Deus tinha ali naquela situação. Nós vamos entender já o propósito que Deus tinha ali. No versículo 12, Pedro, sempre Pedro, aquele homem que um dia era chamado de Simão, que tinha como nome Simão, que significava o homem inconstante, o canafrágil, mas que agora se chamava Pedro, porque Jesus mudou o nome dele. Agora ele se chamava Pedro. Agora ele era um novo homem e apóstolo. E era transformado e cheio do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ele viu aquela multidão rodeando então eles, procurando respostas, querendo saber o que se passou, olhando para eles. E então Pedro ali entendeu que era a mão de Deus, que foi Deus que marcou, que foi Deus que estabeleceu para ele então mais uma oportunidade para anunciar então o cristianismo, para anunciar então Cristo, para anunciar então o Evangelho àquela multidão, àquelas pessoas que estavam ali rodeando eles. Então entendemos que Deus é Deus que estabelece os momentos e as oportunidades. Pedro, o apóstolo Pedro, estava ali diante de mais uma oportunidade. Nós nos lembramos naquilo que nós estudamos ontem no capítulo 2, Pedro, o primeiro sermão de Pedro. Pedro abriu a boca, foi cheio do Espírito Santo. A primeira vez que Pedro abriu a boca, 3.000 almas se converteram a Jesus. E então agora Pedro estava prestes então a abrir a boca novamente pela segunda vez para testemunhar ao povo acerca de Jesus, acerca do Evangelho. Então este foi o segundo sermão, a segunda pregação, a segunda mensagem de Pedro. E então nós vamos ler agora. Está lá no capítulo 3, no versículo 12 até ao 26. No versículo 12 até ao 26. Esta foi então a segunda mensagem, a segunda pregação
de Pedro. Capítulo 12, do versículo 12, do capítulo 3, versículo 12 ao 26. E então, este foi então a pregação de Pedro. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós? Como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem, que era coxo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho, Jesus, a quem vós entregaste e perante a face de Pilato negaste. Tendo então ele determinado que fosse solto, mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homicida, Barrabás. Mataste o autor da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. E foi pela fé no nome de Jesus que este homem que era coxo, o qual vocês veem e conhecem, foi fortalecido. Foi a fé que veio pelo nome de Jesus que deu a este homem a cura, o qual está na presença de vocês todos, o qual está em perfeita saúde. Ora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isto por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Convém que o céu o contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Pois Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre dos vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o que vos disser. Todo aquele que não escutar este profeta será exterminado dentro do povo. Todos os profetas, desde Samuel e todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois filhos. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditos todos os povos da terra, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus. Primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, ao desviar-se cada um das suas maldades. Esta foi a segunda mensagem de Pedro. Este foi o segundo sermão de Pedro. Foi mais uma mensagem simples, mas direta. Uma mensagem não muito longa, mas completamente esclarecedora. Uma mensagem de talvez 3 a 4 minutos. Pedro, ele estava dizendo que ele e João não tinham nada a ver com o milagre feito, porque eles não tinham poder para o fazer, mas que foi pelo nome de Jesus Cristo, o qual todo o Antigo Testamento prometia, o qual esse mesmo Jesus eles entregaram a Pilatos, negando que ele era o Messias, negando então que ele era o Messias, negando então a ele a liberdade que Pilatos o queria dar, exigindo então que eles escolhessem entre Jesus e um homicida chamado Barrabás, o qual eles aceitaram Barrabás e rejeitaram Jesus, rejeitando então o Santo dos Santos, o qual então eles mataram e crucificaram, o qual esse Jesus era o Criador de todas as coisas, o autor da vida, o autor de todas as coisas, mas o qual ressuscitou,
o qual estava vivo, e que ele e João eram suas testemunhas, tanto antes da sua morte como depois da sua morte, já ressurreto. E que aquele homem coxo, que todos o conheciam, foi curado, restaurado pela fé em Cristo Jesus, pelo nome de Jesus Cristo, o qual, como eles podiam ver, conhecendo o homem, como ele era do passado, que ele era coxo, o homem que viveu então uma vida inteira coxo, ele estava então ali de pé, sarado, curado, e que foi através de Jesus que o milagre se cumpriu. Mas Pedro também revela a eles que eles o fizeram pela ignorância, que eles entregaram Jesus por ignorância, mas que, como os profetas falaram no passado, do Antigo Testamento, que já era uma palavra profética, já era profético, era algo que tinha que acontecer, porque era a profecia do Antigo Testamento, era algo que tinha que acontecer, que o Messias, que o Cristo teria que padecer na cruz. Reparem que entre o versículo 18 e o versículo 19 há uma paragem. Pedro prega até ao versículo 18. Pedro então prega do versículo 12 até ao 18, revelando então o que aconteceu, revelando que foi pela ignorância que eles o fizeram, que mataram o seu próprio Deus, que crucificaram o seu próprio Deus. E estas palavras novamente tiveram um grande impacto naqueles homens e mulheres, naquela multidão. Novamente o pecado veio à tona, novamente o pecado veio à luz. E então eles foram confrontados. Eles estavam cegos e eram ignorantes. Eles achavam que estavam fazendo o certo, mas estavam fazendo o errado. E então houve ali um mover do Espírito Santo. Houve ali um toque do Espírito Santo, convencendo então aqueles homens dos seus pecados. Houve ali então um quebrantamento sobre cada coração. E então isso fez eles se arrependerem, fez aquela multidão se arrepender, fez aquela multidão se arrepender em seu coração. E então surge ali novamente uma pergunta. É como se eu pudesse ver aqueles homens e mulheres angustiados, aquele povo, aquela multidão completamente preocupados, completamente rendidos à verdade, completamente desesperados. E então surge a mesma pergunta. Como também nós estudamos ontem, como também nós vimos no capítulo 2, que quando Pedro abriu a boca, quando Pedro pregou para aquele povo de várias línguas, eles perguntaram, eles também se renderam, eles reconheceram o seu pecado, eles se arrependeram e então eles perguntavam: o que faremos? O que nós vamos fazer agora? E agora? E então a pergunta, ela foi a mesma. Aqueles homens, aquela multidão estavam rendidos às palavras de Pedro. E então no versículo 19, Pedro fala então o que era preciso, o que eles precisavam fazer. E então Pedro diz: arrependam-se e se convertam, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Pedro então, eles perguntam então: o que faremos? O que nós temos que fazer agora? E então Pedro fala no versículo 19: arrependam-se e convertam-se para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Reparem que a pregação é sempre a mesma. Reparem que a linha é sempre a mesma. A pregação é sempre a mesma. É a mensagem do arrependimento.
se arrependam e se convertam. João Batista pregava o arrependimento. Jesus pregava o arrependimento. Os discípulos pregavam o arrependimento. Os apóstolos pregavam o arrependimento. Esta é a mensagem. O arrependimento é a mensagem principal do Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Se arrependam e se convertam. Arrependam-se e creiam no Evangelho, para que então sejam perdoados dos vossos pecados e alcancem então uma vida nova, uma identidade nova, uma história nova, a salvação. E então, amanhã, nós vamos ver, no início do capítulo 4, nós vamos ver os frutos da segunda mensagem, do segundo sermão de Pedro. Vamos ver então se Pedro, se ele conseguiu fazer melhor do que o seu primeiro sermão, porque da sua primeira pregação, do seu primeiro sermão, 3.000 homens se converteram a Jesus. E então amanhã nós vamos então saber, nós vamos então entender, nós vamos então conhecer qual foi o efeito, qual foi os frutos desta segunda pregação, se foi melhor do que a primeira ou não. Então eu quero finalizar no versículo 23. Todo aquele que não aceita, todo aquele que não escuta, todo aquele que não ouve, todo aquele que rejeita, todo aquele que nega, todo aquele que negligencia Jesus, Cristo, como Messias, como Salvador, não tem parte no céu, não tem salvação, não tem perdão, não tem remissão de pecados, mas está completamente reprovado e condenado ao Hades, ao Sheol, ao inferno, onde será queimado, torturado eternamente. Ela é uma mensagem dura, crua, mas verdadeira, pois o sacrifício de Jesus só vale para aquele que o aceita, para aqueles que o aceitam, para aqueles que creem nele, para aqueles que o recebem, porque quem não recebe já está senteado, está se sentenciando. A palavra de Deus diz: quem tem um filho, Jesus, tem a vida, mas quem não tem, já está condenado. Quando nós recebemos Jesus, recebemos a vida abundante, a vida eterna. Mas quem não tem um filho, não tem Jesus, já está condenado. Por isso, não rejeite Jesus, mas o aceite. Não o negue. Pelo contrário, corra para Ele, aceite Ele, se converta a Ele, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo Ele possa falar a cada coração, em nome de Jesus. Amanhã então nós estaremos continuando o nosso estudo. Amanhã então nós estaremos continuando no capítulo 4. Então nos vemos amanhã, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe cada vida poderosamente e ricamente. Fiquem comigo. Fiquem ligados comigo. Em nome de Jesus. Amém e amém.